Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Psicodrama é uma forma de psicoterapia. A especialidade, a categoria psi, a área psi, e particularmente a área psiquiátrica, ela tem uma dificuldade de comunicação grande. Por quê? Porque todas as palavras que nós usamos tecnicamente, nosso jargão técnico, todas as palavras já são do conhecimento público, já são de uso corriqueiro. As palavras são conhecidas, mas os conceitos não. Palavra, como dizia um antigo pensador, palavra é o envoltório do conceito, é a capa do conceito. E conceito é tudo que a gente sabe sobre alguma coisa. Em psiquiatria, particularmente, as palavras que nós usamos fazem parte do vocabulário cotidiano. Não só para a conversa, como para ofensas mútuas. Aliás, eu costumo dizer que psiquiatria é a única especialidade médica que xinga com diagnóstico. Todos os diagnósticos psiquiátricos que para nós envolvem um conceito clínico, as palavras que são que denominam esses quadros clínicos, todas elas são usadas no dia a dia como um jargão, como ofensas, como troca de ofensas. Idiota, imbecil, débil mental, doido, maluco, louco, bipolar, esquizofrênico, histérico, neurótico, psicopata, demente. Todas essas palavras, elas, do ponto de vista técnico, elas têm um conceito próprio. Mas no uso popular, elas são apenas preconceituosas. Por quê? Porque elas são usadas com um objetivo, regra geral, são usadas com o objetivo de agressão ou ofensa, ou desqualificação. Então, e algumas palavras, elas ganharam uma conotação para a família do paciente, para as pessoas em geral, que é muito diferente daquela que nós usamos tecnicamente. Por exemplo, a palavra mania, do ponto de vista popular, mania é um hábito, é algo que a pessoa não consegue deixar de fazer. Tem mania de usar vermelho, tem mania de usar azul, tem mania de usar verde, tem mania de fazer isso, como um hábito. Já em psiquiatria, mania é o título, é a descrição clínica de um quadro de euforia patológica, dentro do quadro do transtorno bipolar. Estar obcecado por alguma coisa, ele ser uma coisa obsessiva, no conceito popular, é a mesma coisa. É uma pessoa que insistentemente faz uma coisa e não consegue ser desviada daquilo. Do ponto de vista psiquiátrico, algo é obsessivo quando a pessoa não quer fazer, mas por conta da patologia do transtorno obsessivo compulsivo, ela não consegue deixar de fazer. E algumas palavras mais genéricas, tem outra muito comum, demente. Demente é uma palavra pesada, inclusive, para nós darmos a uma família de que um parente está com quadro demencial. Demência em psiquiatria e neurologia se refere à perda de função cognitiva que haja sido adquirida. Então, a qualquer tempo da vida, uma função cognitiva que haja sido adquirida, e se ela é perdida por razão traumática, tóxica, agressões, doenças, etc., isso é um quadro demencial. Quando se refere aos quadros degenerativos relacionados com a idade, são as demências senis, como a demência tipo Alzheimer. Mas demência na linguagem do dia a dia é usado como agressão. E essa semana eu escutei de um paciente, alguns pacientes eles usam isso e me chamou a atenção já há algum tempo. É usar a palavra transtorno quase com um sentido de uma coisa grave. Eu acho que ele tem um transtorno. Como se essa palavra por si só já denotasse uma condição de gravidade. Quando transtorno em psiquiatria é uma palavra genérica. Significa
uma alteração em alguma função psíquica, alguma sintomatologia psíquica que configura um quadro clínico. Não tem uma conotação específica. É o equivalente a usarmos a palavra doença, doenças pulmonares, por exemplo, ou doenças cardiológicas. Na área psiquiátrica, a palavra doença, ela não é oficialmente colocada. A palavra oficial que está na Classificação Internacional de Doenças, no item psiquiatria, que é o item 5, a palavra que está ali é transtorno. Por quê? Porque no resto da medicina toda, as doenças elas têm uma base anatômica, elas têm uma fisiopatologia, ou seja, têm uma base orgânica demonstrável. Em psiquiatria, o termo doença ficaria um tanto quanto mal aplicado, porque ainda não se tem demonstrável uma base orgânica. Então, por isso foi escolhido essa palavra em português. Na tradução original, e há uns 30 anos, da Classificação Internacional de Doenças, ficou-se na dúvida entre distúrbio e transtorno, mas oficialmente é transtorno, embora no dia a dia se use muito a palavra distúrbio, mas tecnicamente é transtorno. Então, transtorno, dizer que uma pessoa tem transtorno sem qualificar o transtorno não significa nada. Embora na linguagem do dia a dia exista o adjetivo transtornado no sentido de estar perturbado por alguma coisa, mas em psiquiatria, na área médica, quando nós aplicamos esse paciente tem um transtorno, necessariamente precisa ser aplicado um complemento, um transtorno esquizofrênico, um transtorno de humor, um transtorno cognitivo. Outra palavra muito curiosa, que no dia a dia, se vocês pararam que eu vi as pessoas usam continuamente, também no sentido de gravidade, eu acho que ele tem uma síndrome, acho que é uma síndrome. Como se, a mesma coisa, como se a palavra síndrome denotasse um grau de gravidade diferente. O que significa? Na sequência diagnóstica médica, na avaliação médica de qualquer patologia, em qualquer área médica, existe uma sequência de exame físico e história, que nós chamamos de anamnese, que em grego significa recordar, em busca de sinais e sintomas. Essa junção de sinais e sintomas que porventura estejam juntos, ou seja, que caminhem juntos, configura em psiquiatria ou em medicina como um todo, síndrome. Síndrome em grego significa sim, junção, união, dromos, caminhar. Então, se uma pessoa diz que está com o nariz escorrendo, dor no corpo e uma febre baixa, isso configura uma síndrome gripal, que pode ser, a seguir, diagnosticado por muitas outras causas efetivas. Mas o primeiro diagnóstico na medicina é o diagnóstico que nós chamamos de sindrômico, ou seja, o quadro geral que habitualmente caminha. Vamos ver na área psi. Uma pessoa que chega numa unidade ou que chega num consultório, numa unidade de emergência, ou o que for, que esteja com uma velocidade de fala aumentada, com pensamento acelerado, com conteúdos grandiosos de pensamento, com a desinibição motora e de ações, com humor elevado, essa descrição configura uma síndrome maníaca. Se isso será um episódio maníaco, se isso é fruto de uma ingestão de alguma droga que seja estimulante, se é uma patologia orgânica, as causas vêm a partir depois do diagnóstico sindrômico. Então, quando se diz que um paciente tem uma síndrome, isso também, do mesmo jeito que a palavra transtorno, não pode ficar parada. Apenas essa palavra é um diagnóstico. Ele tem uma síndrome. Não. A síndrome é um primeiro diagnóstico até nós conseguirmos delimitar um quadro patológico específico. No caso da psiquiatria, especificamente. Uma pessoa que se apresente ao consultório lentamente, andando lentamente, falando com dificuldade, expressando com dificuldade o pensamento que sai, a fala é lenta, os conteúdos que são expressos na natureza autodepreciativas, culposas,
e um semblante voltado todo para baixo, caído, isso é uma síndrome depressiva. À medida que nós evoluímos na história, na avaliação do paciente, nós poderíamos configurar isso como um episódio depressivo dentro de um quadro de transtorno de humor, como um primeiro episódio depressivo, como um episódio depressivo dentro de um quadro de um transtorno bipolar, como um quadro depressivo orgânico, pode ser um paciente com hipotireoidismo não diagnosticado, por exemplo. Ou seja, síndrome é uma palavra que é a primeira aproximação de um médico diante de um quadro clínico. Ou seja, eu preciso colocar aquela quantidade de sinais e sintomas dentro de algo que faça sentido para o médico. Esse algo que faz sentido nós chamamos de síndrome. A partir daí nós caminhamos para um diagnóstico mais formal. Na área clínica, parte-se para o exame complementar para especificar aquela síndrome está sendo originada pelo quê? Isso é uma síndrome gripal que é originada de uma Covid, isso é uma síndrome gripal H1N1, isso é uma síndrome gripal de influenza, isso não é provocado por vírus respiratório, é uma outra virose que está começando, por exemplo. Então, tanto a palavra transtorno como a palavra síndrome, ela não se resume a uma qualidade. É um termo genérico, no caso de transtorno, para significar todas as patologias psiquiátricas. O termo genérico é um transtorno mental, em lugar de usar doença mental, até pelo estigma que essa palavra carrega. E no caso de síndrome, como em toda a medicina, síndrome é o primeiro diagnóstico que se dá quando se reconhece sinais e sintomas que façam sentido juntos. Esses sinais e sintomas que fazem sentido juntos, uma pessoa com um episódio diarreico, até a investigação é uma síndrome diarreica, porque a única coisa que está acontecendo é a diarreia. Até a investigação prosseguir para se encontrar uma causalidade definida e virar uma doença. Então, lembrar-se que em psiquiatria a comunicação se torna difícil exatamente porque as palavras são conhecidas, mas os conceitos não. Então, todo profissional que usa uma palavra técnica, é importante que ele tenha clareza se a pessoa que o escutou, seja familiar ou paciente, entendeu a palavra dentro do mesmo referencial de conceitos que ele emitiu. Ou seja, se eu digo que uma pessoa tem transtorno bipolar, é preciso que essa palavra que eu uso e que traduz um conceito específico para a psiquiatria seja compreendido pelo familiar ou pelo paciente do mesmo jeito que eu emiti, porque senão vai ser visto, vai ser lidado, a palavra vai ser lidada pelo que as pessoas conhecem. É um lembrete hoje. Tchau.